Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi, com a Positivo S+, eu vou hoje trazer aqui um tema muito relevante, que é falar sobre pessoas na tecnologia. E comigo, como de praxe, a Estela, nossa IA, que sempre co-apresenta comigo a abertura aqui do programa. Tudo bem, Estela? Tudo bem comigo e com você? Pois é, eu queria te fazer uma pergunta. Nas equipes de tecnologia, que tipo de diferença um bom líder faz para a TI, hein? Na minha visão, um bom líder de tecnologia transforma o time de executor em solucionador, ele dá clareza de prioridades, reduz ruído, protege foco e desenvolve pessoas. Isso melhora a qualidade, velocidade e motivação. É menos retrabalho, mais inovação e decisões mais alinhadas ao negócio. Concordo, mas não é fácil chegar lá. Eu também acho, por isso sempre é bom trazer líderes para o nosso podcast. E é isso que a gente vai ver agora. E para o nosso papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui alguns convidados para essa conversa que gira muito em torno, né, do principal ativo que as empresas têm, inclusive em tecnologia, que são pessoas, né? E para isso eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Ferreira, diretor de infraestrutura e serviços de TI da Vibra Energia. Olha, um jeito fácil de falar quem é a Vibra Energia é falar nos postos Petrobras, porque você, em qualquer lugar do país, você vai ver um, né? Mas não é só isso. A Vibra tem outras plataformas hoje, como a Comerc de energia solar, energia limpa. E o que faz da Vibra uma empresa multi-energia, uma plataforma multi-energia, que é o jeito mais, eu diria, mais completo de enxergar a Vibra hoje. Rafael, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente. Ô, Cássio, prazer, né? Eu que agradeço o convite. Um abraço aí para o Fábio, o Ellerson. Muito bom estar aqui com vocês e discutir um tema que a gente adora, né? Então, é um tema que a gente gosta muito, vai ser bem bacana. É isso aí. O Ellerson Rodrigues, em questão, é o gerente de infraestrutura de TI, trabalha junto com o Rafael também na Vibra. Ellerson, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado você, Cássio. Prazer, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o Fábio Elzo, que está sempre aqui com a gente, participa hoje mais uma vez. Obrigado por doar mais uma vez o seu tempo aqui, Fábio. Oi, Cássio, bom dia, pessoal. Eu que agradeço mais uma vez o convite e conhecer pessoas novas, novas abordagens, é sempre um grande prazer. Obrigado mais uma vez aí por poder participar aqui com vocês. A gente que agradece. E é isso aí. Bom, vocês três, né, são líderes muito orientados a pessoas, né? E a gente tem, às vezes, a ilusão de que quando você pega áreas mais técnicas, né, o fator humano pesa menos. Mas na prática o que a gente vê é o contrário, né? O fator humano pesa e pesa sempre, não importa qual a atividade fim. Então eu queria perguntar exatamente isso. Na experiência de vocês, equipes de tecnologia hoje são impactadas em que medida por uma boa liderança? Bom, Cássio, posso começar essa resposta, né? Eu entendo que a tecnologia ela tem evoluído muito numa velocidade absurda, né? A gente agora com IA, então, do jeito que a IA está evoluindo, é uma loucura. Mas no final do dia, quando você vê ali quem está executando os processos, quem está de frente da empresa, são as pessoas, né? E as pessoas precisam entender o motivo pelo qual elas estão fazendo o que elas estão fazendo no dia a dia. E um bom líder de tecnologia, ele consegue traduzir toda essa complexidade em propósito. Porque quando o time consegue entender o que ele realmente precisa fazer e por que ele está fazendo aquilo, aí a gente muda o patamar. Por exemplo, aqui na nossa diretoria de infraestrutura, quando tem um analista nosso que está cuidando do servidor de aplicação para estar no ar, ele não está cuidando só do servidor de aplicação. Na verdade, o que a gente tenta fazer o time entender é que ele está contribuindo para que o carro seja abastecido lá nos nossos postos. Em última análise, ele está contribuindo para que as pessoas possam se locomover, né? Além disso, um bom líder de tecnologia, ele cuida do time e retém os talentos. A gente sabe que trabalha nesse mercado, sabe quanto é difícil você ter bons talentos e reter esses talentos. E o mercado aquecido, esses caras saem.
Tem aquela velha máxima que o liderado, né, ele sai da empresa pelo seu líder, não pela empresa em si. Então, o líder que cuida do seu time também retém os talentos. Outro ponto super relevante de um bom gestor de tecnologia, e num ambiente normalmente nervoso, igual o nosso, ele cuida da segurança psicológica, né, e entrega resultados de forma consistente, porque ele consegue deixar o time tão seguro para expor suas opiniões, para falar, ter as conversas difíceis, que o resultado no final vem. E fechando aí um pouco do que eu acredito, né? Esse bom líder de tecnologia, ele traz um ponto fundamental, que é conectar o negócio à TI. Porque no passado, nós já vemos isso, a TI era vista como uma simples tiradora de pedidos, uma área de suporte. Um bom líder muda isso. Ele faz com que a TI seja uma área estratégica, parceira das áreas de negócio, né? E a gente está aqui para entregar o resultado da companhia junto, sabe? E o bom líder consegue fazer isso. E no nosso setor, como você citou aí da Vibra, né, um setor com infraestrutura mega complexa, cada segundo importa, um bom líder faz total diferença, Cássio. É isso aí, concordo plenamente com você. E aí, as empresas têm hoje um desafio grande, né, que é lidar com diversidade. E aqui eu estou falando de diversidade no sentido mais amplo, tá? Porque acho que a pauta de diversidade acabou ficando, né, por N razões, até políticas, ficou muito concentrada, né, em diversidades muito específicas ali, né? Às vezes de raça, de gênero. Mas eu queria falar mais amplo, claro, incluindo esse tipo de diversidade, mas incluindo às vezes diversidade de background, né? Diversidade de idade, diversidade de perfil. Às vezes você vai ter, hoje com IA dentro de TI, você vai ter um cara muito mais orientado a produto do que orientado à tecnologia em si, né? Então, o que eu quero trazer é a diversidade no seu mais amplo sentido, não apenas de raça, gênero e outras, porque isso traz conflito, né? O conflito ele acontece quando tem pessoas pensando de formas diferentes. E aí é uma questão da cultura da empresa, né? Tem gente que vai ver o conflito como uma porrinhação, tem gente que vai ver o conflito como uma grande oportunidade, né? Que é o jeito mais rico, né? De você encarar. Como é que faz para transformar, na visão de vocês, o conflito em algo positivo, em um output positivo? Eu posso começar por aqui, Rafa, se for necessário, você complementa. Vai lá. É, é boa pergunta, Cássio, porque fala-se muito em diversidade, como você mesmo citou, mas eu queria dar um passeio antes da diversidade e antes do conflito, que é uma base que eu vejo como necessária para lidar com a diversidade, que é gerar, construir confiança, tá? Então, onde a gente tem um terreno fértil para conflito, que tenha saídas positivas para o negócio, seja de inovação, seja de soluções técnicas, a gente tem um ambiente de confiança já construído, né, forte. E aí o papel do líder é muito importante nesse sentido, de trazer a tal da segurança psicológica, como o Rafa citou, num sentido de garantir que todo mundo consiga se manifestar, consiga não só colocar a sua opinião, mas também dizer que cometeu um erro, dizer que eventualmente não conseguiu alguma solução técnica porque não está com proficiência para isso, levantar a mão e pedir ajuda, etc. Quando a gente tem esse espaço criado de confiança, aí sim a gente naturalmente começa a lidar com a diversidade de fato, porque você permite que as pessoas se manifestem sem ter medo de ser humilhadas, sem ter medo do erro, e aí a gente consegue ter um ambiente produtivo dentro do conflito. Essa é a minha visão, e aí o papel do líder é importantíssimo para criar esse ambiente de confiança, esse terreno fértil. Will, se eu puder complementar um pouquinho também da minha visão nesse ponto, a diversidade, Cássio, como você falou, ela vai gerar conflitos, né? Fato, isso é inerente. Mas os conflitos são saudáveis e são importantes, porque sem os conflitos a gente tem soluções que não se sustentam, que são simplistas, né? O problema grande que eu vejo aí, o Will tocou nesse ponto, é quando a liderança não sabe o que fazer com esses conflitos, né? Porque se você tem pessoas que pensam diferente, quando eles precisam convergir para uma solução, vai haver fricção. Uns vão questionar, outros não vão entender.
porque, como você falou, as pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm background diferentes, as pessoas vêm de culturas diferentes. Mas quando isso tudo se junta para dar uma solução, ela sai muito melhor, certamente. Mas o que é interessante, e acho que muitas pessoas caem nesse erro de achar que a diversidade por si só resolve. Vou colocar pessoas de idade diferente, vou colocar pessoas de cultura diferente, background diferente, orientação sexual diferente, e a gente vai ter uma solução maravilhosa no final. Não, isso não é verdade, não é mágica, não sai assim. Como o Will falou, da questão da confiança, o líder ele precisa criar esse ambiente onde as pessoas conseguem se expor, conseguem colocar a sua voz de forma afirmativa mesmo. Então, na prática, é isso que o Will falou um pouquinho, construir a base da confiança, mas o líder precisa criar todo esse ambiente, porque senão a diversidade não vai produzir os resultados, né? Eu queria aproveitar também, é muito legal ouvir tudo isso, pessoal, porque assim, a gente como provedor de serviços, a gente tem uma diversidade muito grande nas nossas operações. Hoje, a nossa liderança também é constantemente provocada, a se atualizar, né? Então, a gente tem um turnover baixíssimo, né? E a gente atende a América Latina, não estamos só falando de Brasil, né? Então, quando a gente fala de, de diferenças, né? Então, a gente inclui não só Brasil, a gente está na América Latina inteira. E aí, como eu falei, o nosso turnover é baixíssimo. Isso por quê? Porque a nossa liderança ela também está em constante evolução, assim como acredito que vocês também, né? E o conflito eu vejo de forma muito positiva, porque imagina se você tivesse sempre o mesmo perfil dentro da organização, a estimulação a você mudar, fazer uma inovação, você teria só um prisma para ser analisado. Quando você tem o conflito, é uma provocação muito positiva, né? Para você ter todos os vieses. E assim, a própria liderança ela vai evoluindo com esses conflitos, né? E dando essa segurança que os colaboradores precisam para desempenhar da sua melhor forma. E uma coisa que você falou, Rafael, que eu achei muito legal, foi a questão dos perfis, né? Você pode ter vários perfis, mas como líder você tem que gerar as conexões, né? Provocar isso para que todo mundo tenha segurança no trabalho. Isso é muito importante, né? Muito bacana. Gostei desse ponto de não é só colocar a turma toda lá, com perfil diferente, e deixar acontecer, né? E isso, né, que vocês três trouxeram, mexe muito com a segurança, né, das pessoas. Acho que vocês já tocaram nisso, mas eu queria dar um zoom um pouco maior, né? Porque claro, esse é um tema que ganhou relevância nos últimos anos. A gente, quando eu era mais novo, estava começando a carreira, o chefe podia dar a paulada que ele quisesse e tava tudo certo, né? A coisa não é tratada dessa forma hoje, mudou a concepção, né, de como você lida com as pessoas. Isso passa por essa segurança psicológica, né? É, na minha visão, é papel do líder garantir isso. Se o líder não garantir, ferrou, né? A equipe é aquela história, a equipe vai ser sempre um reflexo do líder. E aí eu queria entrar então no como fazer isso, né? Porque é fácil entender que é necessário, o quê? É fácil entender o quê e até o porquê. Agora, o como, que é o dia a dia, que é onde o líder vai ter que garantir essa segurança para os outros, às vezes, quando ele não está tão seguro, ele vai ter que procurar deixar os outros bem num dia ou numa semana, numa fase em que ele não está tão bem, né? Então, como fazer isso? Bom, Will, posso começar aqui e você me complementa? Eu acho, Cássio, esse é um dos temas mais relevantes em gestão de equipe, certamente. Assim, o Google fez um estudo há um tempo atrás, vocês com certeza conhecem, o Projeto Aristóteles, que buscou identificar o que faz uma equipe ser de alta performance. E aí, para surpresa de alguns, não foi a capacidade técnica, foi a segurança psicológica. Porque times que não têm medo, né, times onde o medo não impera, os problemas aparecem. As pessoas se expressam, colocam suas opiniões, elas erram e corrigem mais rápido, e os resultados
no dia a dia aparecem. Isso é fato, isso é dado, está provado, né? Mas como você bem falou, como é que se constrói esse ambiente de segurança psicológica? Posso dar um pouquinho do depoimento do que a gente tem feito aqui na nossa área, né? Primeiro, o líder precisa ter uma postura humilde e se vulnerabilizar, né? Quando eu vou numa reunião com um time, digo assim, pô, não sei isso, ou me explica melhor, sabe, não entendo muito desse aspecto. O que eu estou fazendo ali, na verdade, é, é criando um ambiente propício para o conhecimento e destruindo um ambiente de medo. E as pessoas não precisam, mostrando para as pessoas que elas não precisam fingir que sabem tudo, né? Que elas podem perguntar, que elas podem se vulnerabilizar também, sabe? A postura do líder, dando exemplo nesse ponto, é fundamental para garantir a segurança psicológica. Outro ponto que vem na minha cabeça aqui é a questão da acessibilidade. O líder precisa estar acessível, precisa escutar de forma ativa o que o time está trazendo, sabe? E as ideias sem pré-julgamento. Quando alguém traz um problema, senta, escuta, genuinamente, fecha o celular, fecha o notebook, larga o celular e vamos escutar para as pessoas se sentirem ouvidas, né? Um outro ponto que a gente traz aqui também é que, assim, eu jamais menosprezo qualquer preocupação que o time traga, né? Isso é fato. Seja o estagiário, seja o analista júnior, o analista sênior, nossos especialistas ou o gerente do nosso time. E a gente fomenta isso, sabe, Carlos, Fábio? O Will sabe muito bem, a gente fomenta essa questão aqui dentro. Olha, se você é um estagiário e tem um questionamento para fazer, faça a mim, o diretor da área, faça ao gerente, que é o Ellison, faça ao seu colega do lado, porque isso pode salvar da gente de cair em um problema maior no futuro. A gente tem exemplos, tem um livro muito bacana, recomendo para a audiência que tá nos ouvindo agora, que é chamado Organização Sem Medo, da Harvard Business School. Esse livro é fantástico, ele mergulha lá nesse tema de segurança psicológica e traz vários exemplos interessantes de grandes problemas que ocorreram com as empresas e no nosso tempo, que poderiam ter sido evitados se houvesse segurança psicológica. Se um analista júnior pudesse falar o que pensa para o analista sênior, ele só vai conseguir falar isso com segurança psicológica. De modo que, no final do dia, né, a eficiência e a segurança psicológica, elas caminham lado a lado, né? Elas não são opostas, elas caminham lado a lado. Porque os times que são inseguros, né, os times que não têm segurança psicológica, eles gastam boa parte do tempo que eles têm se protegendo, arranjando desculpas, escondendo as coisas com medo. Ao passo que os times com segurança psicológica, nesse mesmo período, eles estão fazendo o quê? Produzindo, inovando, levantando suas preocupações, gerando ideias. E certamente isso faz toda a diferença. Aí, Rafa, deixa eu complementar alguns pontos. Você já foi bem abrangente, fica até difícil falar algo diferente, mas é, pensando em situações práticas do dia a dia, que o que veio na questão do Cássio, eu penso o seguinte: a gente é o maior exemplo, né? Então, é, tudo que é mais importante do que dizer que a porta está aberta, né? Estou aqui disponível, tragam as coisas, tragam os problemas, é você ser o exemplo disso, tá? E aí, algumas vezes eu uso nas minhas reuniões, ou com equipe, ou é, amplamente, ou em situações específicas com poucos analistas, eu faço perguntas meio absurdas e afirmações meio assim que tecnicamente eu não tenho clareza. É, e aí, se ninguém me questiona, eu pergunto. Poxa, ninguém vai me, ninguém vai me corrigir, não? É, na verdade, eu estou praticando uma vulnerabilidade, né? Às vezes é proposital, às vezes é uma falta de conhecimento minha mesmo, né? Mas abrindo espaço de fato, trazendo para a realidade, para o dia a dia, a noção para as pessoas de que elas podem sim me contestar, podem sim perguntar, podem sim levantar a mão e dizer que está errado ou que concorda, enfim. E aí, na prática, a gente exercita isso. E um outro ponto que você tocou também, Rafa, que eu queria aprofundar é que segurança psicológica não significa, para mim, uma zona de conforto. Olha, aqui todo mundo é legal, estamos trabalhando, todo mundo é amigo, almoça junto, tem aniversário. Não,
não é sobre isso, né? Não necessariamente sobre isso. Se houver isso, tudo bem, ótimo, mas a alta performance anda junto com a segurança psicológica. E aí, aqui na produção de TI, na infraestrutura, a gente tem uma questão de lidar com um risco que é muito crítico, né? Então, erros podem parar sistemas que podem parar o negócio da empresa, por momentos pequenos ou por momentos grandes, dependendo do erro. Então, seguir processo, ter rigor com o que já está estabelecido, cumprir os combinados é obrigatório, né? E se isso não acontece, aí sim você levanta a mão, eu errei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para o mais rápido possível, num ambiente de segurança psicológica, a gente corrigir os erros e aprender com eles. Mas a alta performance não anda longe da segurança psicológica, tá? Na minha opinião. Will, é muito difícil complementar alguma coisa depois da sua fala e a do Rafael, né? Mas assim, por isso a importância do grande líder, né? Gerenciar todos esses conflitos, mas prover a segurança. E o time vai apresentar alta performance quando ele sente essa segurança olhando para o perfil de vocês, né? Sabendo que não é um oba-oba, né? Que existe um compromisso formal com as entregas, mas que eles têm a liberdade, por exemplo, de errar e corrigir muito rápido, né? Isso é super importante que vai gerar essa segurança no trabalho para as equipes. E tenho certeza também que times vizinhos aí têm aqueles profissionais que gostariam de migrar para o time de um grande líder como vocês. Bacana. E o Will falou né, dar o exemplo, me ocorreu a frase eu acho que é do Peter Drucker. Ele fala, né, que dar o exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. A frase dele. Perfeito. É, e por falar em livros, né, você já citou já sugeriu um aqui, Rafael. Acabei de trazer um autor de muitos livros, pelo menos em administração é o meu preferido, o Peter Drucker. Mas você, outro dia, conversando com a gente aí, né, informalmente, falou de um outro livro, né, que é o Coach de US$ 1 trilhão, né, Rafael? Então, do Sim. Bill Campbell, né? E parece que mexeu muito com você. Claro, a maioria das pessoas que está ouvindo a gente aqui não leu o livro, talvez nunca tenha ouvido falar, mas as lições dá para a gente trazer mesmo mesmo para quem é leigo nessa leitura. Que lições você tirou, Rafael? Pô, Cássio, muito legal dar a oportunidade de falar sobre esse livro fantástico, recomendo fortemente, né, que quem quer entender o lado humano da liderança, leia e pratique as lições ali, né? Esse livro, ele conta a filosofia de gestão do Bill Campbell. O Bill, ele foi CEO de algumas empresas, mas ele ficou muito famoso no Vale do Silício por ser coach das mentes mais brilhantes, como Steve Jobs, Larry Page, entre dezenas de outros, né? E o que torna o livro fantástico é que o Bill ele tinha uma característica muito aguçada que muitos líderes negligenciam, que é justamente a dimensão humana da liderança. Então, se eu começar a puxar aqui, né, de cabeça alguns ensinamentos, o livro tem diversos, tá? Quem leu vai trazer dezenas de ensinamentos, dezenas de insights ali, mas se eu pudesse puxar um pouquinho aqui da minha experiência lendo esse livro, já li mais de uma vez, inclusive, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, as pessoas são o mais importante. O trabalho do líder é fazer com que as pessoas cresçam, evoluam. Porque, segundo o Bill falava, e eu concordo plenamente, time bem cuidado entrega um resultado melhor. Acredito isso, falo isso bastante para o nosso time de gerente. Um time bem cuidado, ele certamente entrega um resultado melhor. Um exemplo só do que o Bill fazia antes de qualquer reunião de trabalho com o time, ele perguntava como é que as pessoas estavam, né? E esse é um dos ensinamentos que eu trouxe para o dia a dia. O Erison sabe, eu não começo nenhuma reunião da diretoria sem perguntar como é que o pessoal está, como é que está a saúde do pessoal, como é que está a família, como é que foi o fim de semana, enfim, é um cuidado genuíno mesmo, sabe? Porque as pessoas são o nosso ativo mais importante, a gente precisa cuidar que eles estejam bem. E o Bill tem uma frase, né, o livro, na verdade, foi escrito por umas pessoas do Google, o Eric, o Jonathan, enfim, após a morte do Bill, né?
Mas, enfim, o Bill tinha uma frase que ele dizia, né, e está lá no livro, que é o seguinte: um, o título te faz um gestor, né, mas quem te faz líder é a sua equipe. Então, você precisa cuidar do seu time. O outro, o Ellison já falou muito bem lá atrás, é a confiança, né? O outro insight, né? Que a confiança é a base de tudo, né? Sem ela, a gente não consegue fazer nada. E aí tem quando estava agora refletindo aqui, né, sobre os pontos que o Bill trazia, a confiança, ela aparece também num outro. Eu gosto muito de livros, né? Então, vou indicar mais um, esse é muito legal. São os 5 desafios das equipes, né? A confiança, ela aparece como base de tudo, inclusive nesse livro. E Bill já sabia disso, porque, na verdade, tudo, o resultado da companhia ele é gerado por uma pirâmide, né? Se você tem confiança, você consegue ter as conversas necessárias, as conversas difíceis, e vai subindo a pirâmide. Se você tem as conversas e expõe a sua opinião, você se compromete. Compromete com aquilo, é como aquela frase, né? Disagree but commit. Posso não concordar, mas eu fui ouvido, né? Eu comprometo. Se você se compromete, você assume as responsabilidades e você cobra a responsabilidade dos outros. Não precisa o líder cobrar. Eu cobro o meu colega aqui porque eu preciso entregar aquilo que eu me comprometi. E no final o resultado da empresa vem sobre o resultado individual, né? O resultado individual não é mais importante. Então, Bill entendia muito bem disso, dessa pirâmide, e ele trazia confiança com base em tudo. Ele não falava com quem ele não confiava. Um terceiro ponto que eu penso aqui, e que Bill trazia muito no livro, é a segurança psicológica, que a gente já falou antes, né? Afinal de contas, o Bill viveu no Google, né? O Google é o Google hoje, é o que o Google é hoje, muito por conta do que o Bill fez lá de trabalho com as equipes do Google. Isso é reconhecido pela liderança do Google. E por último, e esse o mais, deixei por último mesmo na minha cabeça aqui, e o mais importante na minha visão, tão importante quanto o primeiro e os outros, enfim, mas muito importante, é que isso permeia todo o livro. O líder está aqui para servir, ele não está aqui para ser servido, né? E foi muito legal ver um coach tão reconhecido trazendo isso, porque é isso que eu acredito desde lá de trás, quando eu li O Monge e o Executivo, né? Eu acho que era estagiário ainda nessa época, né? Então, o Bill acreditava, e eu acredito que o líder está aqui para tirar os obstáculos, sabe, para cuidar das pessoas, para fazer com que elas tenham o melhor ambiente possível para que elas entreguem o resultado, e o resultado vai sair. Então, assim, a gente consegue passar o dia inteiro falando desse livro, é fantástico, leiam, pessoal, porque vale muito a pena, é uma aula de liderança completa, né? Vale muito, vale muito. Muito bacana. Um ponto E também que fala, eu fala, queria Fabio. colocar aqui, pessoal, é assim, quando a parte da segurança que o colaborador é, absorve, né, nesse processo, é porque ele sabe que o líder dele está planejando o próximo passo da carreira dele, né? Então ele sabe, poxa, eu estou trabalhando aqui, mas a minha liderança está pensando em mim até no meu próximo passo de carreira dentro da organização, né? Isso acontece com a gente aqui. A gente tem contratos com clientes há mais de 15, 20 anos, onde a gente vê colaboradores que entraram como um júnior, independente da posição ali, hoje são gestores em outras operações, né? Porque a liderança cuidou, da carreira dele, né? Isso é uma coisa super legal de identificar, né? Aí, Fábio, deixa eu trazer um ponto conectando com o que você falou. É, essa questão do gestor estar atento à progressão de carreira, ao desenvolvimento dos seus liderados, né? Com certeza é uma competência necessária que todo líder precisa ter, né? No final das contas, não é só entregar resultados no final do trimestre, no final do ano, mas também desenvolver a si próprio e desenvolver a equipe. E aí, dentro desse conceito, a gente tem diversos desafios, né? Então, você imagina uma gestão que está direto com o time que está no front, né? No dia a dia. Esse líder, ele tem mais condições de entender ali a sua equipe, entender os gaps de aprendizado, de competências que são necessárias para realizar as tarefas versus o que a equipe tem. Então, ele consegue montar um mapa de desenvolvimento de cada um, e, enfim. Mas quando a gente vai subindo nas camadas de gestão,
esse desafio fica muito mais complexo, né? É, por exemplo, é bem claro que quanto mais acima na gestão, menos tempo o líder vai ter para desenvolver os seus gestores. Aí eu estou falando de pipeline de liderança mesmo. Então aí cabe ao líder que já é líder de outros desenvolver de uma forma diferente. E nem sempre se tem tempo para isso. Então, cabe ao líder o seu autodesenvolvimento, sem dúvida. Não só ao líder que está sentado numa cadeira de gestão, mas qualquer pessoa pode ser líder, né? Líder sem um cargo. E assim como cabe aos analistas, ao time, eu sempre falo para o meu time, pessoal, no mundo como está hoje, daqui a pouco inteligência artificial vai fazer boa parte do trabalho que a gente faz aqui. Então, não é uma questão de escolha, né? Não é mais uma questão de escolha. Vamos nos desenvolver, competências humanas são necessárias, né? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Busquem, eu estou aqui também para ir direcionando, mas eu tenho uma visão da empresa, dos negócios da empresa, para direcionar os gaps de competência, né? Para a gente atingir os resultados. Agora, o que cada pessoa quer, como vai progredir, é o outro 50% que é extremamente importante. Will, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar aqui, sempre converso sobre esse ponto, né? Hoje a gente vê as equipes multidisciplinares, né? Onde a gente tem gerações diferentes dentro dos times, né? É, a geração Z está aí, né? Chegando no mercado com muita força. O time desse pessoal é um pouco diferente, vou falar por mim, do meu time, eu sou de uma outra geração, né? Como é que vocês, líderes, né, você, o Rafa, lidam com isso? Olha, posso começar por aqui, Rafa. É, 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 Como diria um professor meu da faculdade, ele dizia nas aulas o seguinte: olha, eu tenho uns estagiários lá, e ele já era um senhor de idade, eu tenho uns estagiários lá na minha empresa que eu aprendo muito com eles, né? Então, eu fiquei com essa lição desse professor, inclusive foi um grande professor que eu tive na época da graduação. E aí, eu penso dessa forma: aprender com os que estão vindo da geração Z e outras gerações. Porque realmente isso é exercitar a diversidade que a gente acabou de falar, né? É, e nada melhor do que aprender com quem tem ideias novas, está fresco no mercado, muita coisa de comportamento, né? Essas pessoas trazem, e aí quando vem para dentro de uma grande organização, precisa moldar um pouquinho, adequar, né, para dentro de uma governança corporativa de empresas grandes. E, por outro lado, a empresa também aprende com novos jeitos de trabalhar dessa galera. Por exemplo, o tal do imediatismo, né? Então, você entra numa empresa, já rodou como estagiário um ano, aí virou analista, já quer mais um ano e meio, acha que está apto a ser gestor. Pode até acontecer, e tudo bem. Mas a gente sabe, com anos de estrada, que não se constrói nenhum legado em tão pouco tempo assim, nenhuma entrega relevante para o negócio em tão pouco tempo assim. Então, tem todo um aprendizado de lado a lado, tá? Que é preciso acontecer. E na Vibra, e que bom que a gente tem programas de estágio, a gente tem programa de trainee, que traz essa galera fresca no mercado para trabalhar com a gente e aprender de lado a lado, tá? Eu acho que a palavra, Fábio, é aprendizado. É, legal, Will. É difícil até complementar, você já foi bem completo aí na resposta, mas o que eu vejo no dia a dia com essa turma que está chegando, né, é que eles têm ansiedade de produzir, né, de entregar. Então, o líder, como a gente falou, diversidade, ele tem que criar um ambiente que propicie que as pessoas deem o melhor deles. Né? Eles vão, sim, ter rotinas diferentes, eles buscam rotinas diferentes, eles buscam oportunidades diferentes, mas cabe ao líder conseguir casar, né, os objetivos da companhia com os objetivos e o crescimento desses profissionais também.
Então, é fazer esse bem bolado, dar voz, dar desafios, né? É uma geração bem diferente. A gente teve recentemente, por exemplo, algumas pessoas, né, de outras gerações têm mais receio. Pô, você tem horário na sua agenda para falar comigo sobre determinado assunto, tal? O estagiário chega e vai lá, marca na minha agenda e é isso mesmo. Olha, marquei aqui 1 hora para a gente conversar, 2 horas da tarde, e sobre o assunto que ele quer conversar, e é isso, sabe? É uma geração também muito mais aberta a colaborar, né? Então, é a beleza da diversidade. E como eu falei lá, ela só é ruim se o líder não souber o que fazer com esses conflitos que vão surgir, né? Muito legal ouvir isso. E vocês mencionaram muito por cima, né? O Will mencionou que a IA pode, né, do ponto de vista operacional, substituir muito do que é feito, né? E a gente está vendo avançar muito nesse sentido, né? O que, mais ou menos como você falou, Will, coloca todos nós, todo mundo hoje, ou a maioria das pessoas, no momento de decisão, né? Você pode virar um aprendiz, até um entusiasta de IA, ou você pode tentar bater de frente, você pode tentar se chocar com a realidade. Normalmente, quando você bate de frente com a realidade ganha, né? Mas, enfim, é uma opção individual que se tem agora. Como que eu lido com IA, especialmente para quem é de tecnologia, né? Como é que vocês têm tratado com isso dentro da equipe? Bom, Cássio, pô, excelente pergunta. A gente tem, claro que a gente tem na Vibra todo um programa corporativo, né, muito bem estruturado para tratar, para lidar com IA. Não é disso que eu vou falar aqui, né? Mas o que a gente tem feito, a gente tem tentado maneiras criativas de fomentar a utilização de IA. Um deles é o desafio de IA, a gente chama de IA em ação, que a gente criou com o time, né? Foi uma iniciativa para fomentar a utilização de IA dentro da nossa área, né? E a gente partiu, Cássio, de uma convicção que o Alisson falou bem há pouco, né? Todo profissional precisa aprender a lidar com o IA, precisa lidar com prompts, com os agentes, como se fosse a internet, o que a internet foi, né? O que a internet é hoje para a gente, né? O profissional que não trabalhar com IA muito bem num futuro próximo, e agora já está ficando para trás, no futuro próximo vai ficar muito mais para trás, né? E isso casa, essa ideia de trazer, então, esse grande desafio, ele casa muito com o que a gente acredita no nosso perfil de liderança. São 2 pontos que a gente sempre está de olho, né? Que é o crescimento profissional do time e a entrega de resultados para a companhia, né? A gente não tira de maneira nenhuma os olhos dos resultados. E essa iniciativa, ela traz as duas coisas. Como é que foi, e como é que ela foi feita, né? Como é que a gente montou esse desafio de IA? Primeiro, a gente deu um treinamento completo para todo mundo, né, para o nosso time, para a nossa diretoria toda, desde os fundamentos de IA, passando por engenharia de prompt, criação de agentes, orquestração de agentes. E aí, numa segunda fase, as pessoas se inscrevem, estão escrevendo as ideias, né, quais são os problemas que vão ser resolvidos e os agentes que vão resolver esses problemas, que tragam alguma melhoria de processo ou uma redução de custos, né? E uma terceira fase desse desafio é uma premiação simbólica, a gente elencar os melhores agentes criados e fazer uma festa, uma celebração com o time, né? Mas o que é legal a gente ver disso tudo aí, desse desafio que a gente está criando, é que mesmo antes da gente abrir as inscrições para os agentes, o time já estava criando uma penca de agentes. Então, hoje, a gente já tem na nossa diretoria vários agentes rodando em produção e trabalhando no dia a dia junto com os nossos funcionários, resolvendo um monte de tarefas e liberando tempo, né, para que as pessoas façam outras coisas, né? Então, eu acredito muito que, como a gente viveu aí várias revoluções na nossa história, né, na humanidade, a gente está vivendo uma revolução agora, né? E fazendo uma reflexão, essa revolução nos coloca aí 2 caminhos possíveis. Ou a gente assiste ela acontecer, fica passivo e vê o que vai dar na frente, e vai dar ruim, ou a gente mergulha nisso, né? A gente faz parte dessa revolução. E dentro da nossa diretoria, né, e a Vibra também como empresa, a gente decidiu fazer parte dessa revolução, né? E com isso a gente incentiva que o time também faça parte, porque o papel do líder, né, na IA, e concluindo aqui, né, meu raciocínio,
o papel do líder na IA não é só aprender e saber, é também aprender e saber utilizar, mas é criar esse ambiente onde as pessoas consigam aprender sobre IA e aplicar no dia a dia. Né? Que assim evolui tanto a pessoa, ou seja, a gente cuida da pessoa, o lado humano, e a gente entrega melhores resultados para a companhia, né? Evolui a companhia também. Só complementar, Rafael, com o que você trouxe, que eu concordo também, essa questão da IA hoje em dia, desdobrada na gestão de time que a gente faz, é, o desafio é trabalhar em colaboração, né? E aí a gente pode traduzir isso de diversas formas, né? Forma mais bonita, né? Vamos fazer junto, porque é uma tecnologia, oportunidade de aprendizado, tal, tal, tal. Mas também tem a forma mais pragmática de olhar isso do ponto de vista do analista que está lá na ponta executando as coisas. Olha, eu estou desenvolvendo algo aqui que vai automatizar o que eu faço, tá? Que são as minhas atividades, é o que eu entrego. Eu vou mesmo colocar esforço nisso, né? Eu já fui analista, né? Você também já foi. Eu acredito que é natural que, como ser humano, a pessoa se faça essa pergunta. E é natural, é legítimo, né? Até. Zero problema até aí. A questão é a gente, como líder, trazer transparência, trazer clareza do que é a IA dentro do nosso negócio, dentro da Vibra Energia. Está conectado ao nosso propósito, onde a gente quer chegar. É uma questão que não é só da Vibra, é de mercado. Sim, vai automatizar tarefas que você faz hoje, sim, mas a gente precisa trabalhar em colaboração com a IA, no sentido de existem decisões que a IA ainda não alcançou, né? Então, assim, a cultura da empresa, a cultura do nosso mercado, aspectos políticos do país, aspectos políticos de decisão dentro da empresa, né? Político no bom sentido, é, aspectos de relacionamento com o cliente, né? Não dá para automatizar tudo. Então, outro aspecto que é mais para o lado técnico, não é porque a gente desenvolve um agente que ele vai executar o seu algoritmo ad eterno e dar os melhores resultados. Não. É preciso evoluir com o algoritmo, com os inputs, com o aprendizado, e precisa de gente para isso, ou nem que seja construindo outros agentes para melhorar os agentes já construídos, precisa de gente para manter as coisas. Então, assim, na minha visão, o desafio com as pessoas é trazer essa clareza para eles, habilitar o caminho de aprendizado e quando tiver que ter conversas difíceis sobre automação do meu trabalho, fazer isso da forma mais humana possível, porque nesse momento não vai ser a IA que vai fazer essa conversa, vai ser o gestor, né? Então acho que complementa um pouco do que você trouxe também. Muito bom. E até acrescentando um pouquinho, pessoal, quando a gente toca nesse assunto, a gente tem clientes de todas as indústrias, né? Que a gente pode imaginar aí. É, já tivemos uma época onde esse tema era muito mais difícil de ser tratado, até uma questão de desconhecimento do potencial de uma inteligência artificial versus a empregabilidade, por exemplo, né? Então, gostei muito da sua analogia, Rafael, do uso da internet quando surgiu lá, né? Vou tomar a liberdade de plagiar ela nas minhas próximas conversas, mas hoje um bom profissional, ele já não está muito preocupado com essa questão da inteligência artificial retirar o emprego. Ele está mais voltado ao benefício que a IA pode fazer para ele, para ajudar ele a desempenhar o papel dele dentro do time que ele está inserido, né? As conversas hoje são muito mais fáceis, né, do cara entender que a IA veio para contribuir, não para prejudicar, né? É, e é uma tendência que não tem como voltar atrás, né? É uma coisa que não vai voltar e não vai deixar de existir. É o que vocês comentaram. A pessoa tem que buscar cada conhecimento para poder usar de forma que vai trazer agilidade para ele, até mesmo porque ele possa contribuir com os novos desafios, né? Que a empresa vai buscar mais outras visões aí. Então, já tivemos conversas muito mais difíceis no passado, quando começou a falar de inteligência artificial, mas hoje eu vejo que essa abordagem ela é muito mais tranquila.
Não, e é uma oportunidade, né? As pessoas precisam encarar a IA no nível que ela está hoje como uma oportunidade. Se você tinha, por exemplo, que fazer um trabalho que levaria 10 horas, você teria que ficar até tarde, por que você não constrói um agente que vai te ajudar a acelerar esse trabalho? Você vai fazer em 4, você vai para casa no seu horário, direitinho. Você não vai trabalhar final de semana, porque você botou 2, 3 agentes. É o que eu falo, poxa, você está trabalhando aqui na sua atividade. Se você tivesse 4 outras pessoas, você não faria mais rápido? Cria 4 outros agentes e vai lá trabalhando junto com eles. Então, as pessoas precisam enxergar isso como uma oportunidade, né? É muito mal comparando. Tem uma figura que eu gosto muito, não sei se vocês já viram, quando tem um cara subindo uma rampa com a roda quadrada na bicicleta, e vem um cara com a roda redonda, quer uma ajuda, o cara não tem o tempo. Então, é mais ou menos o que a gente vive hoje. Se a pessoa vira para trás e fala, não tenho tempo para lidar com IA, para aprender, ele está desperdiçando a roda redonda e está subindo o morro com a roda quadrada. É É isso autoexplicativo, aí. não tenho tempo, né? Muito bom. Não vou nem entrar no papo de agêntica aqui, porque, cara, eu tô imerso nisso. Tô adorando, me divertindo fazendo aqui agentes. E fica só uma dica aqui, tá? Eu acho que quem não é de TI consegue brincar, mas, ó, não chame qualquer coisa de agente, né? Tá tendo um desenvolvimento sério, né? Bom, já tem bibliotecas em várias linguagens, né? Eu uso Python, mas tem outras, né? E não é simplesmente você colocar lá um prompt para te ajudar. As pessoas estão avacalhando, né? Já vi assim, o cara faz um bom prompt, ou seja, né, ele faz um bom uso da IA generativa, mas não quer dizer que ele criou um agente, né? Assim, Perfeito. então, Sim. é legal. Mas isso a gente deixa para um outro podcast aqui, porque senão vai dar mais 2 horas de conversa. Perfeito. Mas quero agradecer muito a vocês aqui, Rafael. Obrigado por participar hoje aqui com a gente. Muito legal ter esse papo que pessoas de qualquer área podem ouvir e aprender. Não é um papo de tecnologia, é um papo de pessoas. Então, muito obrigado, viu, Rafael, por estar aqui com a gente hoje. Ô, Cássio, agradeço muito a oportunidade, adorei estar aqui, passou super rápido o tempo, né? Foi uma conversa bem agradável. Fábio, obrigado aí pelas contribuições, o Ellison, como sempre, aí contribuindo bastante. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição para futuras conversas aí, é sempre legal conversar com pessoas inteligentes e no podcast tão bacana quanto o de vocês. Puxa, muito obrigado. E eu muito obrigado por estar com a gente hoje também. Vocês fizeram uma dobradinha aí que funcionou super bem. Obrigado, viu? Legal, Cássio. Obrigado pelo convite. Para deixar claro aí para a galera que está ouvindo, o Ellenson e o Will são a mesma pessoa, tá? Que sou eu. É o apelido e tá tudo certo. Fábio, obrigado aí. Aprendi coisas legais hoje. Foi bom o papo. Muito obrigado. Fábio, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês aí, como eu comentei no começo, né? Muito legal aprender um pouco mais, com visão de líderes assim tão bacanas assim. Aprendi também bastante com vocês hoje. Think Tech de hoje fica por aqui. Valeu!